o público nosso de incel, e aí o tipo de piada que eles fazem, o tipo de imagem que eles mandam, é muito mais de gente perturbada sexualmente, assim, sabe? São os perturbados. Teve um cara que eu tive que mostrar, porque é o cara que é o otário, que usou o mesmo nome do Twitter dele, no Instagram dele, pra mandar uma ameaça pra Amanda. Tô até agora aguardando aí a ameaça dele acontecer. E já, obviamente, ele já foi alvo de BO. Então, impressionante, impressionante. O ataque hoje continuou da parte desses caras, mas eu acho que isso, enfim, a gente tem que colocar sob perspectiva, porque isso está sendo eclipsado por uma coisa muito maior. O que o STF fez com o Carlos Jordi, as pessoas ainda não estão dando o peso devido. O Kim fez um vídeo sensacional sobre isso, recomendo que assistam. Eu soltei um vídeo sobre isso agora há pouco, e com base no que eu mesmo disse no meu vídeo, eu posso complementar aqui. Vocês achariam normal, coloquem nos comentários, que em qualquer lugar do mundo, o líder da oposição, entendendo uma conjuntura que há entre judiciário e executivo no Brasil, ele é alvo de uma operação dessas, tendo como base uma conversa que foi apreendida num dos celulares desses acampados, em que um acampado chama um cara de meu líder. Ô, meu líder! Então se eu chamar o cara de meu querido, a justiça vai interpretar que eu tenho um relacionamento homofetivo com o cara. Se eu chamo o cara, ô chefe, vem aqui! Ô, cara chamou o garçom de chefe! Qual é a próxima? Ô, meu irmão, eles são irmãos. Sério, assim, pra você detonar uma operação que vai no domicílio de um deputado federal que é líder da oposição e no gabinete dele, com base nesse tipo de suposição, a não ser que eles tenham provas irrefutáveis contra o Carlos Jordi, e vocês sabem muito bem nossa posição sobre essa questão golpe, etc. A gente não tem ilusão nenhuma sobre, vamos dizer, os pruridos democráticos do bolsonarismo, mas eu nunca ouvi falar do Carlos Jordi participar em nenhuma instância disso aí. Você já ouviu, Júnior? O quê? O Carlos Jordi tá articulando isso, ele chamou fulano. O Carlos Jordi nunca teve envolvido nessas coisas. Aí me soa que o tal do inquérito, ele é uma forma de manter uma ação política duradoura sobre adversários políticos, tendo como tese a ideia da democracia militante. De que pra você manter a democracia, você tem que lutar permanentemente pela democracia. E lutar pela democracia consiste em atacar adversários daquilo que eles chamam não de democracia, mas de poder estabelecido, que são coisas diferentes. Porque hoje, STF, Partido dos Trabalhadores, setores da imprensa, arrogam pra si o nome de democratas. E aí, por serem democratas, quando você os combate, você só pode ser o quê, Junito? Um antidemocrata. Você é democrata, você é um fascista. Você quer acabar com a democracia. Porque se você é contra a postura de um determinado político de esquerda, ou um membro do judiciário, não, isso só pode ser uma atitude antidemocrática. Então, tem um jogo semântico aí. É um jogo só de símbolos. Todo esse cerimonial que foi criado no dia 8 é um cerimonial simbólico, obviamente, como toda cerimônia tem um caráter simbólico também, para renovar, após um ano, a justificativa dessa democracia militante, tá? Isso é muito perigoso. Me preocupa demais a reação frouxa, tanto do Pacheco quanto do Arthur Lira. A reação do Pacheco e do Arthur Lira foram reações muito frágeis. E isso também dá o tom de um problema que a gente tem. A gente nunca vai conseguir enfrentar o que a gente chama aí dessa aliança entre judiciário e executivo, tendo no comando do legislativo dois caras desses. Dois caras que enxergam a política como meio de negócio, não meio de mudar o Brasil. O Pacheco é um cara que toca o lobby das empresas também, da família dele lá. Vocês têm ilusão do Pacheco? Pergunta pro pessoal da Buzer, como o Pacheco, a família dele tem empresa de ônibus, como é que é a relação dele com isso? E o Lira? E o filho do Lira? Enfim, não vou entrar aqui, mas vocês sabem o que eu tô falando, tá? E aí, do próximo ponto, a gente já tá sabendo que o Nicolas e o Geyer estão no alvo. Estão na mira. Ah, Renan, você gosta do Nicolas? Eu vou falar, eu acabei de citar que o Nicolas fez um BO de estupro contra mim. Falso. Que teve que eu e a minha amiga, pra se defender na delegacia, tá aqui, ó. Pegaram um vídeo de uma brincadeira que a gente tava fazendo. Aliás, se a entrar 3 clubes, eu conto a piada que era ali. Que a piada até é engraçada, mas enfim. Pegaram o vídeo de uma brincadeira, um recorte de uma brincadeira, tiram de contexto e me denunciaram junto com a Damares, que era ministra, não sei se é que é direitos humanos, sei lá que era. Então eu não guardo nenhum carinho por essas figuras. Mas zero. Zero. Agora, o Nicolas é o deputado mais votado do Brasil. Já pegaram o líder da oposição, o que é o deputado mais votado do Brasil? Sob qual argumento? O Kim Kataguiri, no vídeo ontem, trouxe um pensamento importante. Assim, o governo, né, o judiciário tem acesso às conversas dos líderes da oposição sobre medidas contra, por exemplo, o STF, que eles precisam ter. E como a gente tem visto ultimamente, a Globo vai ter acesso a isso, porque parece que eles se conversam muito, né? Ao vivo eles ficam se conversando. Isso não tá nada certo, Renan Santos. Isso é um pouco assustador, na verdade. E o líder... Não, e o pior... Imagina que você é o presidente de um dos poderes do país, né? Você é o presidente da Câmara dos Deputados. Você é presidente de um dos poderes, poder legislativo. Um outro poder... Invade o gabinete do líder da oposição. Pega todas as conversas dele com outros oposicionistas. As conversas. Isso é... Gente, E por um motivo... Ah, porque num grupo de WhatsApp o cara chamou de meu líder. Se tivesse uma materialidade mais forte, até você fica... aí é complicado. Exato, porque assim, eles... Quem falou comigo foi o Renato ontem. O Renato disse o seguinte: eu acho que nesse inquérito
tá muito difícil buscar materialidade pra conseguir juntar determinados elos que, do ponto de vista intuitivo, anedótico, ou numa interpretação meramente histórica, você consegue juntar. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, Junito, é óbvio que um cara como Felipe G. Martins tem participação direta em todos os elementos, inclusive o cara que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, que fez a eleição premiada ali, ele falou do Felipe G. Martins. Agora, eles precisam de alguma conversa, algum documento, eles precisam de alguma prova fática, aí eles não vão encontrando. Então, os caras começam a fazer cherry picking. O que é cherry picking? Você vai achando coisinha aqui e vai escolhendo. Então, vamos pegar o Jordi aqui, tum. Do Jordi, você vai achar conversas com o Jordi. Você pode fazer uma coisa, isso se chama fishing em inglês, ou pescaria judicial e tal, que é basicamente assim, ó, peguei o celular do cara. Lá eu pego uma segunda derivada, um outro assunto, um tema correlato. E aí você vai mantendo todo mundo judicializado. Você pega o líder da oposição, ele está permanentemente investigado. A questão assim, vou colocar aqui, nós somos alvo disso. Quando tentaram pegar os computadores do MBL, não era muito pelos 400 milhões. Era pra tentar achar qualquer outra coisa contra a gente, pra lascar a gente. Assim, isso é uma metodologia muito perigosa que existe. Entendeu? Então, estão fazendo isso. Isso pra mim tá claro. E aí os caras precisam apresentar resultados. Aí não acha do verdadeiro núcleo que tentou alguma coisa, de 2000, especialmente de 2020 pra cá. E aí, como é, eu peguei essa conversa deriva. Gente, é o líder da oposição, cara. O sinal que isso passa é muito perigoso. Muito perigoso. Ó, o Lucas Lima falou, chama Fishing Expeditions. Exatamente. Quando, por exemplo, Maduro faz alguma ação contra o líder da oposição lá na Venezuela, vira assunto no mundo inteiro isso. Tipo, é algo grave o líder da oposição sofrer uma operação policial, né? Uhum. Aqui parece que, pô, tá tudo normal, é só o Jordi. Não, cara, é sério. É complicado. E o que eu vi, Renan Santos? Você falou antes que isso é pra deixar sempre a oposição, né, com medo, sempre deixar isso judicializado, pra qualquer momento eles poderem fazer alguma operação, correto? Exatamente. Eu vi hoje uma live. Quer acompanhar comigo aqui? Manda. Eu só tô mandando uma... Revista Fórum. Aquela mesma dos brocadores lá. A revista dos brocadores. Vamos ver o trecho aqui? Eles blocaram alguma coisa? Só pra saber. Eles blocaram. Deixa eu só pegar o momento certo aqui, que não salva o momento, mas é fácil de achar. Peraí, que eles colocam uma foto aqui. Olha isso aqui. Não só eles estão comemorando, como eles já deram os próximos alvos. E isso não é só daqui, Renan Santos. Posso colocar o fone, por favor? Bora. Porque eu vi vários tweets de deputados, de jornalistas ligados ao PT, tratando a mesma coisa. Eles se conversam, né? Óbvio. Eles se conversam. Então nós temos aqui os próximos alvos. E por isso que demorou, né? Como vocês sabem, era assim, bom dia, meu líder. Jordi, Nicolas e Gayer com o cu, a dor na mão. Nossa, que piada boa. Estão fazendo cafezinho, os três Isso morrendo de medo, com o cu, a dor na mão, fazendo seu cafezinho para receber a Polícia Federal. Esses são os próximos. Jordi também recebeu a Polícia Federal ontem, né? Não teve defesa do Bolsonaro. Como que eles sabem que são os próximos? Isso me soa muito a Carla Zambelli falando da operação contra a gente em 2020. Com base no que eles são os próximos? E outra? Eles estão passando recado. Estão passando recado. Vamos só terminar que eu tenho um ponto que eu quero trazer. Hoje nos grupos, como eu já disse mais cedo, todo mundo calado, parece que os celulares estão sendo tocados, as pessoas caindo. E os outros dois, o Nicolas e o Gayer, que são dois, não são os únicos, mas são dois dos principais incitadores da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eles estão com o cu, a dor na mão, né? Exatamente, todo mundo esperando. A cada amanhecer deve ter uma emoção, né? Porque eu tô mandando aqui o link pro nosso Marcelo Show, que você mandar. Tá, eu só queria trazer essa parte. Ele traz um desejo de vingança, porque eles, na Operação Lava Jato, ficavam, todo dia de manhã podia ser um deles. Sim. A surpresa é uma forma de se vingar da Operação Lava Jato. E por que Gayer Nicolas? O Nicolas é claro, porque ele é o... É o deputado mais votado do Brasil, gente. E por que Gayer? O Gayer não esteve envolvido, Pra mim, inclusive, eu vou naquela época, não sei se você lembra, o pessoal que tá aqui nas lives mais tempo vai lembrar que a gente fala, por que o Gayer não tá ajudando o pessoal, chamando o pessoal na frente dos quartéis e tal? Por que tá todo mundo quietinho? Porque o Gayer é um cara que não participou mesmo das coisas do dia 8. Ele não tinha relação com isso. E agora eu vou falar uma coisa do Gayer. Eu sei ele é um dos deputados bolsonaristas que realmente entrega resultado em termos de militância ao longo do ano. E qual Isso é um foi? fato. E qual foi? PL 2630. PL 2630. É o mais Ele ativo foi na PL 2630. Disparado. Ele foi, Exato. assim como a Amanda foi a figura pública mais ativa no enfrentamento a Choquei agora e a Mindate agora no fim do ano. É PL 2630, é o que eles querem colocar de novo. Eles pegam o cara que foi mais ativo do bolsonarismo no PL 2630. Sim, porque de fato, Júnior, você foi muito astuto. O Gaia não era organizador dessa putaria toda. Ele não. Ele, que a gente, desde que a gente já acompanhava. Sim. Ele não. E ele foi ativo no PL 2630. Eu acho que é isso. Eu acho que é. Porque o Gayer tem outros bolsonaristas mais fáceis. Ou sei lá, uma Carla Zambelli. Sim, a Carla Zambelli ela é muito óbvia. Isso. Ela é muito cristalina as coisas que a Carla Zambelli fez, fala, Exato. participa. Inclusive, você vai poder. Bom, não vou entrar, não vou ficar culpabilizando ela por coisas que a gente meio que deduz. Mas. E as outras figuras que sequer deputados são? Porque tem um ponto. Tem certas figuras óbvias, nítidas, influenciadores especialmente, que estão aqui na boca do gol, você não precisa de muita coisa. É? Agora, pegar a liderança da oposição tem um efeito diferente. A oposição começa o ano de 2024 com o pé quebrado. E eu começo a ver coisas que soam incorretas. A palavra aqui isso não é normal. Eu começo dizendo que é normal.
O Barroso não tem nada que tá no Fórum Econômico Mundial em Davos. O que o Barroso tá fazendo no Fórum Econômico Mundial em Davos? O Fórum Econômico Mundial em Davos é um fórum que encontra empresários, economistas, agora desancou até ativista, porque ali é o fórum do capitalismo woke, mistura essa galera ali, faz um caldo ali, e bota essa galera pra ficar, né, defendendo as ideias, aí pega o investimento aqui e acolá. Mas como eu tava vendo até palestras de empresários sobre isso, o Fórum Econômico Mundial não é mais sobre grandes investimentos. Aquilo virou, vamos dizer, é um fórum ideológico. E no Fórum Econômico Global de Davos, quando um país manda um representante, é o seu representante executivo, isso é uma coisa muito óbvia. Então você tem presidentes, primeiros ministros tratando, até porque é do interesse deles receber esses investimentos mediante políticas e sinalizações que presidentes e primeiros ministros fazem, ou ministros da Fazenda, ministros da Economia, vocês entenderam, secretários de Tesouro, como é qualquer normal. Ninguém manda um ministro da Suprema Corte, porque qualquer democracia séria sabe que o ministro da Suprema Corte não tem relação alguma com política qualquer, ou ideologia ou visão de mundo implementada por um homem de ação do executivo. O que tem a ver mandar um cara? E mais, todo mundo sabe, foi pautado no jornalismo, que ele foi no lugar do Lula. O Lula não queria ir, não tava afim, foi o Barroso. Como assim foi o Barroso no lugar do Lula? Não existe essa conexão. Tá sendo pragmático, Renan. Já manda quem governa. Eu ia falar nisso. Eles já estão colocando na mesa quem é que toca essa bagaça. Que é esse consórcio, que é esse arranjo. Então, como é que é? E não é que o Barroso foi lá falar do judiciário brasileiro, o que seria uma desgraça. Ele foi falar de política. Vocês vão ouvir aqui e vocês vão ficar, meu Deus, isso não é um ministro do Supremo, isso não é alguém do judiciário. Isso é uma coisa completamente disfuncional. E acho que mais recentemente tem se agravado um problema, que é o problema da segurança pública e da violência. E eu acho que nós precisamos incluir essa preocupação na agenda, inclusive na agenda progressista. O pensamento progressista sempre negligenciou, em alguma medida, pausa. a questão. Ele tá fazendo pitacos ideológicos. E se ele tá... Porque, olha só, percebam, ou ato falho, ou basicamente tô cagando e vou falar o que eu acho mesmo, né? Ele fala pra incluir segurança pública. E aí ele faz, logo em seguida, um comentário sobre isso. Ele fala, veja, porque a agenda progressista precisa incluir. Então, se ele está fazendo uma proposição nova, e logo em seguida ele diz que os progressistas sempre negligenciaram isso, me soa que ele está se definindo como um progressista que está inovando em querer tratar de uma matéria que eles não tratavam muito. Soa a mesma coisa pra você, Júnior? Até porque ele, obviamente, é um progressista e ele fala claramente nas suas teses sobre o seu neoconstitucionalismo em empurrar o progresso da história. Ele é eminentemente um progressista. Então ele está falando com cores ideológicas sobre políticas públicas que não são implementadas pelo judiciário. Aliás, se eu for falar aqui, né, isso é sabotado pelo judiciário, né? O judiciário sabota o combate ao crime no Brasil, mas vamos ouvir ele. Questão da segurança pública, atribuindo tão somente a pobreza e a desigualdade, o que é um fato, mas pobre também precisa de segurança pública e nós nos atrasamos. E acho que... E, galera, isso é inconcebível. Isso não tem nenhum sentido. Isso não tem absolutamente nenhum sentido. Mas por que essas duas coisas estão correlacionadas? As duas coisas são sintomáticas de uma tranquilidade que o STF vem tendo em assumir a sua postura maior que si. Assumir uma postura larger than life, sabe? Olha só, tô realmente pegando líder da oposição. A peça era fraca. Não, tô indo no lugar do presidente da República falar sobre segurança. Ele tem um corte maior do que esse, que ele começa a falar de outros assuntos. Fala sobre patrimonialismo, ele começa lá. Pô, já tá falando de taxa de juros. Já você pode você resolver a questão da taxa de juros via canetada. Tem uma história muito engraçada que eu já ouvi falar do Barroso, em que ele aparentemente, acho que ele era a favor da reforma da Previdência. E aí ele queria saber se o judiciário podia fazer a reforma da Previdência. Via canetada. Vamos fazer um despacho que saneia a questão previdenciária no Brasil. Isso é muito louco. Eu sinto que eles estão testando força, eles estão abrindo novos caminhos, mas também isso aí é um pouco da ubris também, né? Os caras estão... Isso em algum momento vai acabar se voltando contra eles. Porque estão passando demais do ponto. Já passaram faz tempo. Demais do ponto. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí é o seguinte, eles estão, como alguém colocou aqui no chat, eles estão sem rédea. Não tem tripartição dos poderes. Vê se o presidente do Senado vai comentar sobre isso. Não é nada. Pacheco, ele só dá umas... tô bravo, hein? Fazer uma nota. Fazer uma máximo. nota. E olha que nota vai ter. Tô bravo. Mas claro que nós temos um outro poder, né? Nós temos a imprensa. Com certeza a imprensa vai ver isso e vai ficar escandalizada, Renan Santos. Na verdade, Olha esse título, cara. O que se busca a partir de agora é mostrar a cadeia de eventos que desagou no dia 8 de janeiro, que nada teve de aleatório. Sabe o que me espanta? É que eu sou um grotesco, um gigantesco imbecil. Eu já fiz a nossa militância, defender a Vera Magalhães várias vezes. Já vim a público fazer defesa. Pra ela
na primeira oportunidade, quando o Arthur foi candidato a prefeito, fazer ataques assim, abaixo da linha da cintura. Escrotizações. E aí você começa a perceber a mudança das posições, o casuísmo. E então, assim, a culpa é toda minha nesse ponto, tá? A culpa é toda minha. Já fui, Renan, vá ser otário na vida, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, como é que pode a gente ter levado a sério ela por tanto tempo? Por tanto tempo assim, foi pelos 2 anos, né? Ela até já foi no congresso do MBL. Quando eu vejo esse tipo de texto, Junito, o dia 8 não foi clímax de nada. E se vocês prestarem bastante atenção, o próprio Alexandre de Moraes falou isso. 7 de setembro de 2021. Talvez esse tenha sido o grande momento. O momento que o Bolsonaro tinha uma determinada conjunção de fatores e forças ali. Pós-eleição, ele não tinha as mesmas forças. O clímax não foi ali. O clímax, com certeza, se for colocar aqui o momento mais perigoso pra gente ter tomado um golpe, foi ali no pós-eleição, e o segundo foi no 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro estava reunindo forças e coragem e população pra isso. Mas nunca conseguiu obter maioria nas Forças Armadas, e nunca teve coragem pra fazer isso, porque ele teria falhado. As Forças Armadas não iriam com ele, tá? A questão dela em transformar o dia 8 no clímax, ela entende que o rescaldo não é um clímax. Se você assiste um determinado filme, em geral o clímax não é o final do filme. Pode pegar, Júlio, qualquer filme que você vai assistir, vamos lá. Você assistiu o episódio 6 do Star Wars, que é o Retorno de Jedi. O clímax seria o quê? O momento que o Luke Skywalker derrota o Darth Vader, aí vem o Lord Palpatine, tá derrotando o Luke Skywalker, aí o Darth Vader recobre a consciência, descobre que ele é o Anakin, né, resolve salvar o filho, o Luke tenta resgatar o pai. Ali é o clímax. A Aliança Rebelde venceu. O que vem depois? Vem uma espécie de um descanso, uma conclusão. Certo? Ali não é mais o clímax. O clímax foi o período eleitoral e aquele pós, com aquela ativação das pessoas. Mas o Bolsonaro, quando pegou o avião e foi para os Estados Unidos, ele já tava dando tom que não ia ter o golpe mais. O que aconteceu com aquelas pessoas que ficaram na frente do quartel? Que foi o rescaldo, foi o pós. Foi um pós. Já não havia mais meios de ação para eles darem golpe nenhum. Só que simbolicamente, eles precisam, o sistema, o regime, precisa colocar o dia 8 como o clímax, porque o dia 8 é o meio de justificar essa forma de exercer poder que esses caras fazem hoje. É isso. É isso, tá? Quer que eu leia aí? Não, eu só queria te mostrar. Mas principalmente assim, o título era assim, sem apaziguamento. Sim, é porque o ela tá entrando na guerra também, porque ela é uma ativista petista da democracia. Democracia. Porque acima de tudo ela é... Democracia. Acima de tudo ela é... SUS. Uma jornalista. Vidas, SUS, máscaras, vida, máscara, SUS, vida, máscara, SUS, vida, urna, vida, urna, vidas, máscara, urna, vida, máscara, urna. E eu vi uma análise, Renan Santos, assim, a gente já tratou que eles vão deixar a direita sempre com o pé atrás, né? Eles já querem deixar sempre a direita sobre o alvo da justiça, a direita não, no caso a oposição. E qual outro grupo da oposição pode incomodar eles? Os evangélicos, né? A bancada evangélica. Não tanto, mas pode ser um incômodo para algumas pautas. O que eles fizeram? Eles foram lá e tiraram a isenção tributária para líderes religiosos. Mas daí, logo depois que eles fizeram, não, chega aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Cara. Agora sim, vamos combinar aqui. Foda, essa turma joga e joga, né? Joga e joga. Porque as lideranças evangélicas, eles... Não, eu vou segurar minha onda, faturar... Mas vamos pra luta. Pela causa, né? Sim. Não, aí não. Oh, aí não! Gente. Eles acham que fizeram de propósito. Eles tiram isso, daí chamam, eles vão ter que vir conversar. E numa próxima votação, opa, lembra que a gente fez um acordo aqui, lá na isenção? Pá, é assim, cara. E assim vai a bancada do a bancada do... É BBB? Boi, bala e Bíblia. Só tem a Bíblia. Só tem o boi. Só tem o boi. A bala já tá judicializada? A bala, tadinha. A bala nunca fez nada. A bala tá o Farrur. Como eu ouvi falar, eu converso com alguns deputados, né? E eles, porra, o Kim devia vir pra comissão de segurança aqui e tal. Aí eu, gente, imagina o Kim lá querendo trabalhar e o Farrur da comissão de segurança e todas aquelas figuras caricatas na comissão de segurança fazendo as coisas deles. Caveira. Bilinski. A comissão de segurança vira um playground para os caras ficarem com barba, né? Bravo, armas. Nossa, o pessoal tem que dar graças a Deus que tem a bancada do agro ainda tá firme, cara. É a única. É a única. E é o setor que tá lutando. Mas por enquanto tá dominado, tá tudo dominado. Pessoal, é uma desgraça o que aconteceu com o retorno do PT. É uma desgraça. É uma desgraça monumental. Porque a gente tava vencendo, cara. A Dilma caiu. Você vê como a Sinara Menezes fala do impeachment da Dilma? Como dói aquilo? Porque foi uma vitória real sobre eles. Não foi o Bolsonaro ganhar. O Bolsonaro é o começo da nossa derrota. E aí é complicado falar isso, porque eventualmente tem algum bolsonarista aqui, tá assistindo, os caras não entendem o que eu tô falando. Tem que falar a gente derrotou as esquerdas sem parar até 2018.
Bolsonaro entrou, o jogo virou. Os caras só obtiveram vitória. Tanto que o militante bolsonarista o tempo todo reclamava, o Bolsonaro não governa, estão obrigando ele a fazer isso, não. Lógico, ficou na defensiva. Defensiva o tempo todo. Um governo fraco, um cara fraco, sem convicções. E aí a esquerda voltou ao poder. E estão aí na vingança deles. O Roger Marques pergunta, tem alguma forma de reagir? Meu amigo, eu não sei dizer qual é a forma de reagir. Hoje, nós não dispomos de meios para reagir. A gente ainda está naquela fase em que o inimigo está em processo de avanço e você vai saber o que vai restar das suas linhas de defesa. Por isso que eu até publiquei um texto lá nas nossas lives. Gente, talvez a gente seja o que resta das linhas de defesa. Nós somos um dos últimos fiapos que tem ali para reorganizar as tropas e fazer. A gente não pode cair no processo.